E aí, bora falar de corrida? Bora falar de corrida então. Você que está aqui assistindo a reprise do nosso episódio de hoje, curte o nosso bate-papo aí. Você que está ouvindo a gente no nosso podcast, no Spotify, curte o nosso episódio. Quase toda terça-feira, às 8 horas da manhã, eu e a melhor profissional de educação física do mundo, a professora Simone, entramos aqui ao vivo no Instagram para bater um papo com vocês. Então, se você está vendo a reprise, está vendo gravado, está vendo no YouTube, está ouvindo no Spotify, fica aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Essa é a melhor live da internet, é o Bora Falar de Corrida. Sem nenhuma humildade, né? Pra gente falar, pô, a melhor live da internet? Pô, tem live pra caramba na internet. Mas essa aqui, cara, é a melhor. Ó, deixa eu fixar aqui para receber a nossa querida professora Simone. O Kiko mandou aqui, ó. Comprei o Bora Correr Performance, muito bom. Pô, Kiko, parabéns, cara. Boa decisão. Para quem quer correr mais rápido, tem um baita referencial ali, o conteúdo. Nossa, você tá dando feedback, né? Nem combinamos, né? Mas que massa. Bom demais. Professora Simone, venha para cá. Tá, 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 tá. Deixa eu achar a professora Simone aqui. Lu, bom dia! A Rosane mandou, bom dia, preciso voltar a correr, faz tempo que eu não corro. Volte, o bom da corrida é voltar. Voltar quando quiser. Meg do Rio, bom dia, Meg. Jonathan, bom dia. Quem mais? Verinha chegou aí também. Deixa eu ver se eu estou conseguindo já adicionar melhor. Salve, salve. Todo mundo dando bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, professora! Bom dia! Hoje tá sol, graças Bom a dia, ótimo dia, Deus! melhor agora, Semana graças a Deus. Excelente. boa! Saudade da nossa live, né? Eu também, né? Caramba, bicho, tava enroscado, né? Uma semana uma coisa, outra semana outra coisa, outra semana outra Opa! coisa. E aí, Você, pô, você fica comendo porcaria, tendo dor de barriga, falar diarreia. Diarreia é pesado. É brincadeira, gente. É, às vezes dá uns acontece. piriquites na gente, né? A gente tem, olha lá, o povo acenando já. Bom dia, povo. Mas é, Semana passada vida nossa real. maricota deu BO e aí não teve jeito de fazer tudo pronto pra live e aí se cancela, deu ruim. Foi. O pessoal falou assim: o que aconteceu? Eu falei: o professor teve um imprevisto. Não precisa entrar em detalhe, né? E a Ah, mas galera tudo muito, bem, coisa de muito criança, boazinha, virose mas de foi a maricota. Majuzinha, né, gente? Foi virose, Maria mestre? Júlia, Maria Juliana ficou ruim, ficou vários dias ruim. E aí deu ruim. Aí beleza, ficou em casa e aí não tem como, né? Não, eu falo muito para os alunos, né? Às vezes o pessoal fala, professor, às Vida vezes eu não real, né, consegui Cid? correr, tive problema, o filho às vezes ficou ruim, às vezes é o marido, às vezes é o trabalho. Eu falei, gente, enquanto os grandes patrocinadores não conseguem descobrir o grande talento que existe dentro de nós, né? E bancar a gente só como corredor, é isso. É vida real, né? Eu falo, a Nike É ainda não vida descobriu a real. gente, aí a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode É ver de vida corrida real. ainda, né? Ó, deixa eu arrumar aqui, né? Exatamente. Esse monte de cabelo. E eu falo, gente, tá tudo bem. Acho que o grande segredo da vida é isso, né? Tem uma brincadeira ali, uma piadinha que rola muito na internet, às vezes bota um bonequinho e fala, né? Que às vezes o segredo é agitar. Aí bota o bonequinho rebolando, né? Sempre o açúcar tá no fundo. E a gente tem que rebolar e lidar com os nossos perrengues. Às vezes a gente tem que cancelar compromisso. A gente tem que estar aberta a isso. Eu gosto muito do Augusto Cury, porque ele fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Sobre essa enxurrada de informações que a gente tem, sobre essa avalanche de coisas com as quais a gente tem que lidar. E Esses às dias vezes eu é tava isso. assim, eu mesmo tava assim, eu me pego às vezes assim, e falo assim, calma, Eu Rodrigo, uma coisa também, de cada vixe, vez. eu. Vários dias, né, acontece isso, né? É exatamente. E aí a gente tem que Excesso dar de uma futuro. parada. Eu estava aprendendo com um treinador, que ele é corredor também, ele já fez maratona, que é o Pozo. Ele tem um programa de treinamento mental, e ele estava falando sobre a respiração 478, né? Que ele fala que às vezes nos momentos de ansiedade, muita gente usa essa técnica. É inspirar em 4 segundos, segurar 7 e soltar em 8. Parece uma bobeira, mas não é, né? Porque às vezes É você está num momento de fisiológico. ansiedade e às vezes é aquela hora de parar e calar. E eu acho isso muito importante, né? Às vezes a gente está ali tudo pronto para fazer a live e acontece imprevisto. E, cara, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estava assistindo um vídeo do Rossandro Kinley maravilhoso, né? E quando eu soube que ele é da cidade de uma aluna nossa, da Andréa Teja, eu falei, cara, eu amo ele de paixão. Já assisti uma palestra dele uma vez aqui. Paraíba, né? É.
E Eu gosto ele, e dele. ele falou que uma coisa tão Pô, importante. desculpa aí, acabei de tomar um gole e fui mal educado, não brindei, cara. Vamos Então eu dar um falei, brinde cadê minha aí. caneca, mano? Ô, sacanagem. Pacha, pacha. Ô, foi só um golinho Olha, de água inofensivo, tá, gente? olha que interessante. O Augusto Cury ele fala que hoje em dia as coisas estão tão aceleradas que o normal é estar ansioso, o Tá, vou normal é fazer estar só uma pausa, estressado. vou te interromper, que a Ariane pediu. Simone, manda um beijo pra mim. Eu vou mandar. Ai, Ariane, um Ariane, beijo pra linda! você. A Ariane é uma inspiração pra nós, Ela depois é a gente conta um demais. pouquinho dela. Olha lá, ó. Ela não esquece essa história. Cadê o edredrão? Beijo Eu, pra con- você, Ariane. que eu contei que eu namorei um cara que falava edredrão. Ai, gente. Daqui a pouco eu volto no assunto. Vamos falar só sobre isso. Olha o que, que é o nível de Te carência da pessoa. atrapalhei, eu já entrei atravessando, assim, ó, Não, mas foi bem bom. mal educado, e aí já era. Já Foi perdi bom. sua linha de raciocínio também, tá tudo Olha certo. só. A Ariane lembrou uma vez que a gente fez uma live que eu falei assim: às vezes a gente tá numa autoestima tão baixa que a gente acaba se associando a pessoas que não vão fazer bem pra nós. A pessoa errada, ela pode ser certo para outro, mas pra gente não é. E eu brinquei nessa live, eu falei assim, eu já dei muito, muito errado na minha vida. Eu já dei para muito cara errado, né? A gente dá mesmo. Vamos falar, nosso nível de carência é uma bosta, né? E aí ela lembrou que eu falei, porra, o cara falava edredrão, gente. Eu já fiquei até Sabe? corado. Eu tava com frio, já até esquentou, meu Deus. Então, e aí eu falo assim, cara, eu já dei até por dó. Uma vez eu tava lá namorando um menino, o menino era um. Nossa! E ontem eu tava lembrando disso. Ela falou do bem de Não, edredrão. Simone, Por isso que não. eu falo, gente, trabalha a cabeça de vocês, a cabeça é tudo. Eu dei por dó, né? Mas foi bom porque daí o namoro terminou mesmo, porque eu falei, caralho, se isso não presta, imagina o resto. Ô, Nossa, e sabe o que eu pai, me lembrei? ajuda, Eu Senhor. vou Quem falar que uma pode me coisa agora que eu sei ajudar? que vai chocar a sociedade. Ele tinha uma bunda mole. Aí eu falei, gente, como pode? A gente era novo. É verdade, eu não tinha 30 anos. Eu falo, cara, como é que eu vou namorar uma pessoa que não se cuida? Eu me cuido, né? Ô, Senhor amado. Então, gente, passa Tá uma peneira puxado, gente. aí. É só Vocês uma. parem de Aqui. rir, porque vocês estão dando corda pra ela, ela continua. Então, ó, falou edredrão, a bunda é muito mole. Pensa, vamos lá, a Kelly tá aqui, ó. A Não, Kelly já é um exemplo entendemos, já pra mim entendemos, já absurdo. entendemos. A Kelly pra mim é um exemplo absurdo. Tem vários exemplos aqui. A própria Ariane, né, cara? Eu tava vendo um vídeo, um post da Valerie Mello falando sobre as estatísticas da Maratona do Rio, Eu né? sofro, gente, vocês não sabem. Ah, que você deu sorte. Você já encontrou a Priscila no começo da sua vida. Ai, Marquinhos sabe dessas histórias, né, Marquinho? Ai, Marquinho conheceu alguns. O Edredrão, o Marquinho conheceu. Olha só. O que que acontece? Mano, eu quase cuspi a água, pelo amor de Eu vi. Deus, cara. Mas é verdade. Olha só. As estatísticas da Maratona do Rio. Aumentou muito o número de corredores, o número de mulheres cresceu muito em participação, mas ainda somos muito minoria na maratona por causa daqueles velhos problemas de sempre, né? A mulher ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora, dar atenção. Aí a gente quer horário para correr e não corre. Você imagina você passar por tudo isso, cuidar do seu corpo, ir pra academia fazer fortalecimento, concorrer com as porra das piriguetes, com aquela calça da Shein dos infernos, que a costura no meio do furico, ou calça dos infernos. Ridícula! Ridícula! Mas não tem um homem que passe indiferente aquela bunda com aquela costura. Mesmo que o cara pense que é fake news, tem que olhar. Aí você tá ali na sua vida de mãe, trabalhadora, né? E aí você fala, pô, é desleal o mundo do universo feminino, você não tem noção. Ô, Senhor. Quer ver um exemplo? Ó, você é careca. Eu achei que ia piorar, cara. Não, vamos falar da vida real, Piorou. né? Daqui a pouco a gente volta pro nosso assunto. A calça é ridícula, mas a bunda fica uma coisa A absurda. Lu ainda meteu assim, e quando é branca? Nossa, tá Porra, e só quando é... piorando. Gente, eu já fui uma mulher. Então, mas nessa Amor, época eu vem usava aqui calça branca, ajudar, por hein? favor, que eu não Cadê? tô conseguindo. Né? Ó, eu vou falar, na época que eu namorei o Edredrão e o cara da bunda mole, olha só o que é autoestima. Eu tinha um corpão, eu era comível, vocês não estão entendendo. Entendeu? Eu era ali, ó, professora, coordenadora. Eu usava calça branca na segurança do universo. Hoje, mas nem moletom, amiga. Por quê? Porque a vida atropela a gente. Vamos falar a real? Aí vem, você tá lá, sacrificou tudo. Olha só a trajetória da Kelly, olha só a trajetória da Tarciana. Aí a pessoa vai lá, tá começando a ficar toda shapeadinha, bonitinha, tá ali, nossa. Aí vai lá e namora um cara de bunda mole? Não, não é não, gente. Não Vamos trabalhar merece, essa né? autoestima aí, vamos aprender. Ó você, careca. Agora olha eu, careca. A sociedade olha pra gente da mesma maneira? Ah, não. Porque nós mulheres também somos assim. Então, gente, valoriza aí seu sacrifício, não vá namorar edredrão, não vai dar de graça pro cara que tem a bunda mole, só se for pra fechar a história, tá?
Pronto. Agora vamos voltar a falar da Simone, a respiração. beleza tá no interior, Simone. A beleza tá no interior. Ah, mas eu não sou mineradora de esmeralda para ficar cavando a pessoa lá no fundo. Eu quero a beleza aqui também, ó. Você é louca? Não, mas não tô dizendo que é para selecionar só os bonitos, mas ó, por trás de tudo tem uma filosofia. Pô, você tá ali ralando pra caramba, né? E Você aí tua merece, né? cabecinha, e aí você vai ficar com um cara que passa o dia todo dormindo, aquele cara com aquela barriga por cima que coça as estrias, com o copo de cerveja aqui, e o pote da batatinha aqui. Você já saiu dessa vida, amor. Os meninos também. A gente tem que começar a procurar as pessoas que valorizam a gente, que estão na mesma pegada. E eu escrevi lá no post da Valerie Mello. Bom dia, Alemanha! Ó, a Fernandinha aí já. Lá na Alemanha é boa tarde já. É verdade. Você tem que se valorizar. Valorize o seu sacrifício. Não entregue essa pessoa maravilhosa que você está transformando para qualquer Zé Ruela que não sabe dar valor. Eu tive a honra, Não eu tô tenho o conseguindo ficar privilégio. sério mais, que eu vejo os comentários da galera aqui, tá difícil. Ó, a Kelly lembrou, respira 4, segura. Kelly, eu preciso ficar em Segura 7 e apneia uns solta 5 8. minutos para eu me acalmar com a Simone. Eu tenho que puxar o ar. Mas aí a Lê falando, ó. Segura 7 e solta em 8. Só assim para me acalmar. Tem que fazer a apneia. Não tá dando, não. Tá puxado para Então, mim. cara, mas ó, pensa. Assim, a gente passa por muita coisa nessa vida pra gente evoluir. Hoje uma aluna falou assim pra mim, né? Ela falou assim, poxa, aproveita o que é o treino. Sábado eu consegui correr, fazer um pace que eu não imaginava. Fala, Fernandão! Que eu não imaginava. Hoje eu já não consegui alcançar. Então, eu falei assim, o treino é isso, o corpo não é matemática. E a vida da gente é isso, e os sacrifícios existem para moldar a nossa cabeça. É aquela velha história. Quando tá linear, é porque você já morreu. Ó o eletrocardiograma. Ó o seu batimento cardíaco. O meu ainda é assim, porque eu tenho astracístole. Então, o que que acontece? Você não pode entregar essa pessoa fantástica que você está se sacrificando todo dia para fazer. Você evolui, a mente amadurece é nos perrengues. E não tem outra. A gente tem a galera aí que está indo para a Maratona do Rio esse final de semana. Eu estou procurando pegar bastante coisa para passar para eles. A importância da hidratação. Não é só água, tem que repor o sódio, não só por causa da cãibra, né? Mas por causa da bomba de sódio e potássio. Explica um monte de coisa, a gente fala muito sobre isso. Eu falei, cuidado. Confia no processo. Você não é só o último treino. Você é a evolução de tudo que você fez até aqui. Escuta seu treinador. Tem muita gente que às vezes na ânsia de ajudar vai te poluir a cabeça de informação, isso vai deixar mais confuso. Foco. Vai doer, vai. Vai ter sacrifício, vai. Eu tava lendo uma coisa muito interessante sobre isso. Veja como eu já linkei aí, ó. Ó, não dê de graça para o Você mundo é um fenômeno. amore. Você é um fenômeno. Não dê de graça para o mundo amore. E foi assim, hein? E veja Nossa, bem, a ó. frase que não sai da minha cabeça, já dei por dó. Já? Essa eu queria ter não ouvido, sabe? Assim, Já dei. não dá para Nossa, desver. mas é engraçado que assim. E é engraçado porque Mas não se vamos você voltar nesse assunto. analisar. Eu também vacilo, né? Foi da corda, já era, né? Eu já falei, cara, você é um Continua aí que você privilegiado. estava indo bem aí. Você estava indo bem, vai lá. Você estava indo bem. Ó, você é um privilegiado porque você deu em cima da mulher mais linda da festa. Ela Você foi ali só no corajosa, sapatinho né? dançando pra ela. E você ainda me tomou um toquinho de leve, mas depois Tomei. ela ficou com dó e ela dançou com você. E Ficou aí com eu vi dó, que você ficou era um com dó. cara. Falou, ah, tá bom, vou dar meu telefone. Ela deu o telefone para mim por dó. A primeira dama. Aí, ó. Fiquei Mulheres, instinto uma, era um materno. casamento, uma festa de casamento. Eu fiquei a noite inteira ali, ó, pá, 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 jogando todo aquele meu Só no charme que eu não Aginomoto, tinha só temperando. e tal. E aí pensei, ah, agora vai rolar aquela bitoca, né? Pô, 3 horas ali, ó, pá, lógico que vai rolar um. Ela riu, falou assim: não, imagina, até parece que te conheci hoje. E não, falei assim: o quê? Aí com muito sacrifício me deu o telefone, aí, cara, era, na época, vou falar agora que eu sou velho, né? Era torpedo, não era SMS, não, tá? Mandava Puta. torpedo, nem WhatsApp não tinha. Ai, a história do Mandava torpedo. torpedo. E aí, tal, aí trocava os torpedos aqui, os torpedos ali e tal, e aí já mais de 20 anos junto agora. Então, mas por quê? Porque você era um cara que tinha muito mais a É porque eu tinha o apresentar. cabelo bonito naquela época. Então, você não Mentira, não era só tinha aquele nada. cara com aquela franja Chanel, né? Mas é o que eu falo, não é a beleza, é o conteúdo, é o incentivo, é a motivação, é a valorização. A pessoa ela tem que admirar você por quem você é ou pelas histórias que você está construindo dia após dia. Fica alerta. Você está do lado de uma pessoa que não está valorizando o que você está fazendo, às vezes a pessoa que gosta de você, ela vai te dar um toque, fala assim, cara, eu acho que não é bem por aí.
Será que vale a pena mesmo tudo isso que você está fazendo? Agora, se é uma pessoa que está desprezando o fato de você gostar de correr, o fato. O Fernando falou que a Pri caiu num golpe. Sabe? Fica alerta. Quando a gente começa a ceder demais, qualquer relacionamento. O padre Fábio de Mello ele fala isso, né, Ana? A Aninha falando da mineradora. Aquela história de que no fundo, a pessoa é uma pessoa boa. A pessoa tem que ser boa no raso. Eu não tô procurando pré-sal. Eu não tenho que cavar no fundo da pessoa. Quem é essa pessoa que o bom dela tá tão lá no fundo que ela não pode ser boa pra mim aqui? Ela não pode acordar de manhã e me dar um bom dia, ou ela não pode falar assim, amor, eu vou olhar as crianças. Cara, eu tenho uma aluna, E uma a gente graça. também, né? Vale para nós também, Total, né? total, ó. Eu não estou podendo correr. Meu marido tava desanimando. Eu falei, não, senhor, você vai acordar cedo sim. Aí eu dei um golpe nele, eu falei que eu ia. Falei, não, nós vamos acordar cedo, combina aí. Fomos na academia, combinou com o amigo dele, combinou com o professor. Vocês vão correr no Ibira sim. Acordou cedo, ele falou, você não vai? Falei, puta, meu joelho tá doendo pra caramba, tô sentindo que ele tá inchado. Ele já trocado. Eu já sabia que eu não ia, mas se eu falasse que eu já não ia à noite, ele também já não ia. E aí ele se comprometeu e ele foi. Agora eu vou ficar segurando ele em casa porque eu não posso correr. Sabe? Eu tenho uma aluna que é uma graça, ela tá no processo de emagrecimento, o marido dela bota o neném na bicicleta. Quando tá muito frio, ele fica com o neném em casa. Quando ele foi na bicicleta pra filmar ela correndo pra eu olhar a corrida dela. Que legal. E aí eu falei pra ela, eu falei, uma graça os dois, assim. O bebê também é uma fofura. Eu falei assim, cara, você tem que lembrar, quando você não tiver a fim de ir, que o seu marido é o seu maior torcedor. Você não pode decepcionar a sua torcida. Ele é seu fã. Você tem um tesouro dentro da sua casa, uma pessoa que torce por você e uma pessoa que faz de tudo para que você possa dar o seu melhor. Cara, hoje em dia você ter isso é tesouro. A gente hoje tá cheio, eu falo assim, às vezes você tem a sensação de que você tá num lugar, eu trabalho em lugares com ambientes muito tóxicos. Eu fico olhando de fora, professores, por eu ser uma professora já que não tem um vínculo grande com as academias, né? Mais a questão do personal, pagar taxa e tal. Eu falo assim, cara, já teve uma professora que falou assim, cara, eu tenho a sensação de que eu tô trabalhando aqui, eu sinto que eu tô subindo uma montanha e tem um monte de gente pendurado na minha perna, me arrastando para baixo, e eu tô subindo, cavando. Eu falei, cara, ninguém merece viver assim. Eu já passei por isso. Você já passou por isso. Acredito que todos nós. Às vezes você é obrigado ainda a ir todo dia, porque é onde você ganha o seu pão, é dali que você paga os seus boletos. Mas não seja refém disso. E a gente não pode ser refém de situações, a gente não pode ser refém da opinião dos outros. Fazendo o curso de treinamento mental, ele fala muito sobre a corrida, que assim, tem gente que está extremamente preparado. A pessoa está correndo muito bem, está num pace bom, está fazendo fortalecimento, está comendo direitinho, está até dormindo bem. Mas a cabeça dela é um gatilho de autossabotagem o tempo inteiro. Por quê? Porque a pessoa não acredita em si mesmo, ela continua. É normal ter medo? É. Qual é a garantia que a gente tem quando a gente acorda de manhã? Nenhuma. Mas a gente tem que levantar, né? Então, a mesma coisa, quando eu saio para treinar, qual é a certeza que eu tenho? A certeza que eu tenho é que o tempo está correndo para frente e que se eu der um passo na frente do outro, eu vou terminar meu treino. Mas o que vai acontecer nesse treino, se eu vou alcançar minha meta, se eu vou tomar um trupicão, se eu vou torcer, a gente lida com isso o tempo inteiro. Mas é A aqui, graça da ó. vida tá aí, né? A tal da vulnerabilidade. Pode dar certo, pode não dar certo, mas a gente só vai descobrir tentando, vivendo, né? E se o medo te paralisar e te impedir de fazer as coisas, você vai ser aquela pessoa que não vai ter nenhuma história para contar, velho. A gente vai viver da expectativa do outro, a gente vai viver de espectador da vida do outro. Augusto Cury fala muito isso, né? Você teve uma aluna sua que mandou um vídeo para nós recentemente, né? Alguns alunos mandaram alguns depoimentos para nós, né? A gente recebe, cara, direto depoimento de aluno do programa Bora Correr. E falando exatamente isso, né? Que tipo assim, confiou, né? Assim, ela parou de ficar só na arquibancada e decidiu entrar em campo, cara. Porque às vezes a gente fica só vendo o outro fazer, o outro fazer, o outro fazer. E aí você A fala assim, Laura, caramba, não é pra mim, não é pra mim. Aí quando você vê uma pessoa parecida com você fala assim, caramba, você conseguiu, eu também consigo. Isso não é para menosprezar ninguém e não é para comparar no sentido de competição, é no sentido de incentivar. Cara, se eu tô vendo a Simone conseguindo fazer uma coisa, pô, ela é um ser humano igualzinho a mim, por que eu não consigo? Eu consigo também.
Eu não sei fazer. Poxa, não sei fazer. Vou pedir ajuda, vou fazer um curso, vou contratar um profissional, mas é possível fazer. Então, cara, é importante você estar sempre vendo resultado de outras pessoas e estar num ambiente onde outras pessoas estão querendo aquela coisa. Cara, isso facilita demais. Os alunos sabem, os alunos do Bora Correr sabem. Eu sou um aluno dentro da comunidade secreta. Eu vou lá e posto o meu treino, porque eu me obrigo a treinar. Às vezes eu falo para a Pri, outro dia ela falou assim, você vai treinar hoje? Aí eu falei para ela, falei assim, amor, eu tô fazendo conta aqui, se eu não for treinar hoje, não vou bater os 20 treinos do mês. E a gente tem meta de treinos para fazer. E, cara, eu quero completar o meu desafio com preguiça, com sono, na garoa, no frio, seja o que for, porque é o poder do ambiente. Se fosse sozinho, eu tinha dado vários migué em vários treinos. Mas a gente se compromete com a galera, e a galera puxa todo mundo para cima, né? Então, você que tá aí sozinho, vou tentar sozinho mais um pouco, cara. Entra num grupo, não precisa ser no Bora Correr, Lógico. mas entra num grupo que a galera vai te puxar para cima. É o poder do ambiente. Só toma cuidado para não entrar num ambiente tóxico, num Tóxico. ambiente ultra competitivo, de vaidade, ego, lá na lua, que aí vão Tem. te jogar para baixo. Ninguém vai te dar atenção, ninguém vai tá nem aí para você, e aí você, pô, enfim. Então, É fazendo isso. merchan, né? Vem pro Bora Correr, que é muito mais legal. Com certeza. Uma das maneiras mais fáceis de se fracassar é tentar fazer tudo sozinho. Você pode ser muito bom em uma coisa, mas você não vai ser bom em tudo. Não é, Total. né? Você quer ser o pato? Pato voa, nada e anda, mas ele voa mal, ele nada mal, ele anda mal. Já viu uma corrida de pato? Entendeu? E assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu falo muito essa coisa da autoestima, porque a gente cede muito aos caprichos dos outros, a gente fica muito refém. Augusto Cury fala da diferença entre desejo e sonho. O desejo é aquela intenção momentânea. O sonho é aquilo mais profundo. A gente pode até dizer que o sonho é um desejo profundo, ele tem uma raiz, ele tem uma razão, Que né? bonito isso, né? Eu nunca tinha ouvido essa Bacana, né? definição. Tem uma desse livro aqui. Gente, esse livro é tão legal, porque ele é tão simplesinho de ler, 365 dias de inteligência. Para Diferença de cada um dia do ano. desejo de um sonho. Caramba, bem Ele legal. fala, o desenho ele é uma coisa mais circunstancial, mais superficial, e o sonho é aquilo profundo, né? É aquilo que tem uma intenção mais profunda, e geralmente ele está ligado a coisas da sua vida, né? Eu tenho desejo de falar inglês, mas eu tenho um sonho de aprender inglês e morar em outro país. É interessante isso. Quando a gente fala, quando eu tenho um desejo de correr, quando eu tenho um sonho de correr, É diferente. olha o É peso. igual o desejo de cruzar a linha de chegada, de fazer uma prova. Às vezes é um desejo, né? Exato. Mas eu acho que a pessoa acha que é um sonho. Mas, cara, a gente falou disso hoje, né, Cê? Às vezes a pessoa tem uma meta, vamos chamar de meta, vai. Eu quero fazer a maratona. Pô, tô treinando. A galera aí tá treinando pra maratona, primeira maratona e tal, não sei o quê. E é comum, não é incomum a gente ouvir dos alunos assim, cara, pô, fui lá correr a maratona, fiz todo o processo, tal, legal. Cruzei a linha de chegada, pus a medalha. Cheguei, pendurei a medalha no quadro, acabou. E bate até uma frustração, assim, um vazio, porque a Nossa, pessoa colocou muita expectativa só naquele sozinho. desejo. E, cara, a corrida de rua é um estilo de vida. Ela precisa ser uma construção que é para sempre. A corrida, o exercício, alimentação saudável, tomar água, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Gente, é para sempre. Não tem linha de chegada. Ó a Fernandinha Até aí na quando live, que eu ó. vou treinar? Até quando que eu preciso treinar? Cara, não é até quando. Até quando você quer viver com saúde, com autonomia, com autoestima, com autoconfiança? Até quando que você quer Exatamente. viver assim? Enquanto você quiser ter uma vida legal, o exercício físico ele faz parte da sua vida. Não estou dizendo de performance, de recorde, de pódios, de nível de atleta, mas o exercício físico ele não tem linha de chegada. Quando que você vai parar de tomar banho? Você não vai parar. Quando você vai parar de fazer exercício físico? Você não vai parar. Então procure uma modalidade que você consiga encaixar no seu estilo de vida. Porque, cara, correr uma maratona, legal, celebra, comemora, descansa. E depois não é que você precisa correr outra maratona, ou mais difícil, ou em menos tempo. Não, mas se continuar em movimento. Porque entenda isso, que é um estilo de vida, né? Porque assim, não é uma linha de chegada. O exercício, a saúde, você, cara, nossa linha de chegada
É quando o Papai do Céu puxar nossa fichinha lá em cima, eu falo assim, Rodrigão, vem, chegou, deu sua hora. Subi. Mas como é que foi minha jornada aqui? Eu tenho que me orgulhar da minha Exatamente. jornada aqui. Então não vou ficar esperando no dia que eu for morrer. Tem gente que está esperando. Tá de braço cruzado, não faz mais nada. Não, acabou minha vida. Imagina, já tenho 60 anos, nem adianta cuidar da saúde agora. Gente, dá tempo de você começar Se a correr entregar, né? com 80 anos, se você quiser. É só querer. É bem isso. Essa questão de curtir a jornada, ontem eu estava conversando com uma aluna, ela me ligou, né? Que ela está no processo aí da maratona, e existe todo mundo tem suas particularidades, tem gente que tem algum problema fisiológico, tem gente que tem algum problema psicológico, mas é uma coisa que eu estava aprendendo. Quando você treina a mente, você está disciplinando ela a não reagir por impulso. Por... O Marquinho vai subir, será? Se ele não subir, imagina eu. Imagina eu. Acho que eu não vou não, Marquinhos, mas eu acho que eu quero andar. Assim. Lá em cima, acho que eu não chego tão cedo, não. Se eu subir, eu te ajudo. Fica frio. Eu acredito que eu vá primeiro, Ah, mas se se eu você descer, subir, é se eu certeza que eu vou descer, pra você tá cima. lascado. Olha só, a Fernandinha, que você falou da minha aluna que mandou o vídeo, ela tá aí, ó, Fernanda Rafino. E ela fala isso, ela tentou muito tempo. Eu lembro quando a Feira entrou no programa, ela tinha ganho, acho que do marido dela e da cunhada, a corrida da Garoto. As 10 milhas da Garoto. E ela tava assim, sem treinar. E aí a gente conseguiu fazer um treininho básico. Eu falei, mas é tão importante assim pra você? Eu falei, ó, você sabe que vai ser difícil. Porque uma pessoa que não tava treinando com regularidade, aí eu falei, vamos tentar assim, assim, assado. Chega lá, você vai fazer na hora da prova, você vai estar empolgada, você vai até correr mais do que tá aqui. Mas aí ela ficou lá doloridinha e tal. Ela falou, agora nós vamos fazer do jeito certo. Ela aí falando isso, né? Eu lembro, Fer. E, e Todo hoje ela tá plano correndo pode 12 sofrer alterações, quilômetros. né, Ciro? Todo plano pode sofrer alterações, é isso aí. Lógico. Ajustes, é isso que a gente faz aqui, né? A gente faz isso. Exato. Tem uma aluna que tá treinando pra meia do Rio. Ela bateu o treino de 27, o corpo dela do nada entrou em choque. Ela acordou no outro dia com muita dor muscular. Eu falei, corre pro endócrino, pede um exame urgente, que eu queria ter certeza se não era nenhum problema, ou rabdomiólise, ou a creatina fosfatase estava alta, né? Eu falei, você vai fazer esses biomarcadores aqui. Ela foi no endócrino, o endócrino pediu, fez os exames no outro dia, a médica pediu urgência, o resultado dela tava ótima. Sabe o que que era? Baixo eletrólito. Aí ela lembrou que uma vez ela teve isso, a mãe dela lembrou. Então, assim, tudo pode acontecer. Aí o que aconteceu? Ela teve que ficar uma semana sem treinar nada e a maratona chegando. E ela falou, professora, eu não posso desistir, essa prova é muito importante pra mim. Eu botei muita expectativa nela. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não põe sua saúde em risco, vamos trabalhar o mental. Maratona tem toda a época. Eu falei, tudo bem, tá cedo, faltava acho que umas 6 semanas ainda, mas a gente tem que primar pela saúde. O que que aconteceu? Fez todo o descanso, né? Metendo eletrólito, fazendo tudo, endócrino conversando comigo, a gente acertando, tava tudo ótimo com ela, vitamina D, B12, tava tudo ok. A mulher tá perfeita. O que aconteceu? Aí fomos para um treino de 15, fomos para um de 25, ela foi para um de 30. Para não correr o risco, ela baixou de novo para 25, o treino dela domingo agora foi 18. Ela tá tão bem, feliz, segura, né? Então, assim, o que que ela fez? Ela resolveu sozinha? Não. Eu, treinadora, resolvi sozinha? Não. A gente foi atrás de um médico que pudesse nos ajudar nesse processo. E por que que eu tô falando isso? Porque às vezes é a cabeça. E aí, quando fala, eu falei pra ela, eu falei, olha, a sua periodização sofreu uma alteração. Nós vamos ter que lidar com isso. Vai para sua prova com calma, controle seu ritmo, mas quando você chegar ali no 30, 33, Carlinha, né? Começou uma dorzinha na canela. Tamo de novo. É normal, você não sabe como é que seu corpo vai reagir. O corpo da gente ele vai responder, ele vai falar assim para você, ó, peraí, ó, o limite aqui no quadril é esse. E Não é você tem que matemática, né? ouvir, não é matemática. Aonde eu erro? Eu erro quando eu fico dando murro, insistindo. Ontem eu vi a Júlia Sete botar uns vídeos que ela ficou entrevistando a galera lá por causa da Maratona do Rio, né? E aí ela já tava perguntando por que que as pessoas vão pro maratona. Tem gente muito novinha e falou assim: ah, eu me joguei numa prova de 5, depois eu me joguei numa de 10, então agora eu tô indo fazer 21. Ah, é porque eu tô indo pelo meu filho, eu tô indo porque não sei o quê. Mas a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Tem que passar por um processo de treinamento. Você tem que disciplinar o seu corpo, mas o treino, gente, É, dá ele não ruim, treina né? A só o pessoa às vezes corpo. aprende pela dor, né? Precisa tomar E eu sou cuidado, prova gente. Corrida disso, não é né? Eu já brinquedo. contei isso quantas vezes. A primeira maratona que eu fiz, eu fui no embalo de um amigo. Falou assim, cara, vamos fazer a maratona? Vamos se desafiar, ver se a gente consegue? Foi nessa pegada. Tinha, cara, 23 anos. E vamos embora. E aí, cara, nem sabia treinar. Fiz lá um treino de 20 cara, esteira. E
E pensei, vambora. E aí deu tudo errado, quebrei, claro, não consegui correr até o final. E Mas óbvio, né? aprendeu. Mas aprendi, e aí fui estudar, aí gostei da coisa, né? Aí beleza, né? Mas eu nem julgo tanto, porque eu não tenho nem moral, porque, pô, Lógico, eu também. a Mas é isso curiosidade que eu tô faz a gente, falando. às vezes, ir fazer umas besteiras, né? Pô, tava Tudo é curioso, tava, será que ensinamento. dá? Às vezes o será que dá é meio que irresponsável, né? E quando a Mas gente é não porque a tem gente não tem noção do maturidade, tamanho da bronca que a gente está comprando, a gente não tem né? noção. A gente Eu acha que falo muito dá, para os ainda mais com 20 e alunos. poucos anos, cara, recém-formado, isso é Lógico. imortal, cara. Pô, eu era É. imortal, você pensa, imagina. Lógico que eu aguento. Você olha lá, estatísticas, resultado de maratona, aí vê lá, classificação por faixa etária. Aí você vê lá uma galera, 70 anos, 75 anos, 80 anos completando maratona, você Aí você pensa, fala, pô, mano, eu tenho imagina eu com 22 23. anos, mas lógico que eu consigo correr uma maratona. E aí quebrei a cara, porque você não... essa galera de 70 e tantos anos treinam, se dedicam, fazem a lição de casa, vivem o processo. Eu comecei a fazer conta esses tempos aí, se eu já pratico corrida de rua há mais de 30 anos, cara. Olha que loucura. Eu comecei a correr adolescente, com 14, 15 anos. Olha. Eu tenho 45, cara, são mais de 30 anos praticando corrida. E aí a maturidade, né? Porra, não é do dia para noite. Não estou dizendo que você vai ter que esperar 30 anos de corrida para correr uma maratona, não é isso. Lógico. Mas, cara, a gente vai aprendendo com a prática e é estilo de vida. Ah, Rodrigo, então você vai correr até quanto? Cara, se eu puder, vou correr mais 30 anos. É. Mais 60 anos. Se eu viver até os 120 anos, eu quero estar correndo. Não quero estar em cima de uma cama, numa cadeira de roda. E, Por cara, isso que o correr desgasta a gente. exagero que a gente vê nas redes sociais, a gente é tão chato, a gente é chato mesmo. Eu sou chato, a Simone é chata, professor Edilson, professor Cleiton, professores do Bora Correr. A gente é chato com o nosso aluno. A gente não é o cara legal que vai passar a mãozinha na cabeça, vai lá, faz, tá tudo bem. O importante é que você vá de qualquer jeito. Não, cara, a gente é chato. A gente às vezes fala não, fala, cara, não faça isso. Não vá por esse caminho, vai dar ruim, a vida não acaba amanhã. Simone acabou de falar, Essa essa frase é ótima. maratona vai acontecer o ano que vem de novo, e o outro ano de novo, e o outro ano de novo. Então, assim, a gente é chato. Por quê? Saúde, gente. Saúde não tem preço. Não, nada substitui, nada paga a sua saúde. A gente entrou numa fase de ver muitas provas, ou não vou exagerar, algumas provas com morte súbita. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo, é que agora é mais Sim. noticiado, agora é mais divulgado, agora Agora todo se mundo divulga mais filma fácil, e tem né? celular para todo lado, mas isso sempre aconteceu, em vários esportes, em várias Olimpíadas, com atletas de ponta super bem Futebol. condicionados de Futebol. virem a óbito. O Por quê? cara Porque é caiu do São fatalidade. Caetano, lembra? O cara do São Caetano teve uma síncope e morreu no meio do Serginho, campo. jogador E era um cara profissional de que tava futebol, passando por condicionamento, cardiologista, pô, tudo, tudo né? perfeito e, cara, chegou o dia, por quê? Porque a morte faz parte da vida, mas a gente é conservador. A gente até compartilhei com a Cia uma mensagem de uma aluna nossa, a Leandra, mandou falou assim, cara, vendo isso que aconteceu em Porto Alegre, eu dou mais valor ainda aos conhecimentos que vocês passam pra gente, porque a gente é conservador. A gente não é de, entra aqui que rapidinho você vai ter um resultado XYZ. A gente não promete nem data. A gente promete que a gente vai acompanhar todo o seu processo, você vai evoluir no seu tempo, no seu ritmo. Se precisar ir devagar, a gente vai devagar. Se der para ajustar e acelerar um pouquinho, a gente vai ajustar e acelerar um pouquinho. Ontem eu conversei com a Bianca, aluna nossa, e a Hum. Bianca super bem treinada, queria fazer meia maratona, e machucou e voltou, e agora está voltando. Professor, será que dá tempo de fazer uma meia maratona? Eu falei, Bianca, não dá. Não tem por que fazer isso, né? Vai Não machucar de novo. precisa. Eu falei assim, dá tempo de fazer. A gente colocou uma data até setembro. Essa prova de 10 quilômetros, ela mandou uma lista. O que dá para fazer? Eu falei assim, essa de 10 quilômetros a gente entrega. Talvez, se tudo correr bem, no finalzinho do ano dá tempo de fazer uma maratona. Se essa sequência for Ok. ok. Não vale a pena acelerar o processo, gente. Exatamente. Pela nossa vontade. Simone falou uma definição que eu não conhecia, que eu adorei. A diferença do desejo e do sonho. Cara, o seu desejo, ele te move. Claro que a gente, vou viver só no sonho. Não. O desejo do efeito agudo, do curto prazo, é importante, né? Pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer. Por que eu vou levantar para treinar amanhã cedo? Porque eu tenho uma prova.
ou porque eu quero emagrecer, ou porque eu tenho uma meta, ok. Mas pensa no longo prazo. Você não tem o sonho de poder correr por E muitos quando é anos? sonho, você se sacrifica mais em busca. Eu É achei a isso aí. definição aqui. Desculpa, eu te cortei. Não, Ó, mas foi ótimo. ele fala assim, ó, há mais mistérios em desejos e sonhos do que imagina a nossa vã psicologia. Desejos são intenções superficiais. Sonhos são projetos de vida. Desejos não resistem ao calor das perdas. Sonhos criam, nossa, até me arrepio, criam raízes nas dificuldades. Até os psicopatas têm desejos de mudança, mas só os que sonham transformam sua realidade. Então eu desejo que você continue lutando pelos seus sonhos, se apaixonando cada vez mais pela vida, amando intensamente os seus íntimos, conquistando novos amigos e sendo uma pessoa de grande utilidade para a sociedade. Isso é foda. Muito bom. Ó, a Nessa Calisto escreveu aqui, gente, qual é o meu problema? Eu treino uma semana, paro três. Precisa colocar na Sonho. rotina. Precisa encaixar na sua rotina um Ó, dia e Vanessa. um horário que seja possível para você fazer. Gente, às vezes a gente coloca uma meta, por exemplo, pô, vou treinar 1 hora, 3 vezes na semana. Para algumas pessoas isso é humanamente impossível. Pô, coloca 40 minutos durante a semana, 30 minutos durante a semana. Vida real, tá, gente? O ideal, o projetado, pô, 60 minutos. Às vezes não dá. Às vezes você Então, tá dando passo maior que tira a um pouco perna. desse peso. Ontem eu ajustei o treino de uma aluna nossa, que ela falou isso, professor, eu chego na academia às 5 da manhã, que é a hora que abre, até eu estacionar o carro, até subir, ligar a esteira, já são 5 e 5, 5 e 10. Eu tenho que sair às 6 da manhã. Eu consigo ajustar um treino para 50 minutos? Consegue? Eu quase ri, eu pensei, porra, mas é tão simples. Mas a pessoa confia tanto no método que ela fala assim, cara, é 1 hora e eu tô devendo, Não não tô precisa ser conseguindo essa fazer caixinha uma. Tava fechada, né? sofrendo com isso. Eu falei assim, faz então o treino de quarta e de sexta de 50 minutos. Consegue fazer? Nossa, consigo fazer com certeza. Ficou feliz, porque ela não estava mais devendo 10 minutos. Ela estava completando o treino de 50. Simone acabou de falar, gente, é tudo na nossa mente. A mente comanda. Então, assim, programa a sua mente, programa a sua semana, programa os seus treinos. Ah, eu tenho 40 minutos para fazer isso. Programa em 40 minutos. Ajusta com o professor. Hoje me E a perguntaram na professora dela tá caixinha dos aqui, ó. stories, qual a A professora diferença da de Nessa treinar tá aqui. sozinho ou com acompanhamento? Porque, cara, às vezes sozinho a gente fica perdido, a gente também. A gente tem acompanhamento, a gente tem para quem perguntar. Cara, não é vergonha nenhuma perguntar, mas ter uma pessoa de confiança para você poder perguntar. Os nossos alunos têm o privilégio de perguntar para a gente no WhatsApp. Cara, manda um WhatsApp para Simone. Simone, não treinei hoje. O que eu faço? Eu faço assim, eu faço menos A gente está à tempo. Eu disposição. junto o treino que era ontem, faço hoje. Ou... Cara, ajuste, isso é vivo. Não está Ó, só numa planilha, não está engessado num quadro, não está escrito na pedra, né? sabe qual é o Porque problema? exercício físico é biologia, não é uma Exatamente. ciência exata, né? Exatamente. Então, A enfim, gente tem um sobre problema isso. muito sério. A gente tem mania de querer sempre aquilo que está lá na frente, muito gigante. Quando a gente pensa em emagrecer, a gente não pensa em emagrecer 1 quilo. A gente pensa em emagrecer 10. E se a gente emagrece 500 gramas, a gente não dá valor a isso. Aí a gente desanima e abandona o processo. Muitas vezes isso acontece na corrida. O que a gente está falando de manhã? Vamos falar sobre dar valor ao processo. A gente tem mania de só dar valor à linha de chegada. Por que muitas vezes a pessoa foi lá, fez a maratona, pendurou a medalha e tem aquela sensação de vazio? Porque às vezes ela ficou tão preocupada só com o resultado que ela não sentiu tudo acontecendo. Eu falo muito isso para as pessoas. Você sai diferente de uma maratona porque ela vai te sacrificar, vai doer. Mas é por isso que você tem que fazer o processo o mais prazeroso possível. Ontem eu estava conversando com essa aluna e eu falei assim para ela: sabe por que a maratona foi tão legal para mim e para Lili? Porque a gente tinha o Marquinho apoiando a gente tinha o Enio, mas porque a gente fez o processo algo agradável. A gente não ficou o tempo todo, não, porque nós vamos ter que terminar em 4 horas. Não, porque nós vamos ter que correr com pace de 6:30. De primeira maratona, eu já sabia que ia doer, porque dói. Nessa, valorize o seu processo. A Vanessinha, que escreveu isso, que ela está aqui, ela é minha aluna. Ela é uma pessoa fantástica, ela tem uma história de vida absurda. Ela tem uma meta, ela precisa transformar isso em sonhos, ela precisa só colocar. Van, já falei isso para você. A gente tem uma aluna que mora na Bahia, ela trabalha o dia inteiro. Ela mora na ilha e ela trabalha no continente, lá em Salvador.
E aí o que que acontece? Ela dá aula em 3 escolas. Então ela chega em casa muito tarde. E ela falou assim, professora, eu só posso correr sábado e domingo. E eu falei, cara, o método é para correr 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Aí eu falei, você está disposta? O sábado você vai poder correr bem, o domingo a gente vai ter que aliviar, porque vai ser um dia depois, e vai ficar uma semana inteira sem treinar. Você consegue dar um estímulo de 20 minutos numa quarta-feira? Ela falou assim, consigo. Eu falei, se não for na quarta, vai ser na terça, vai ser na quinta. Mas precisa de um estímulo de 20 minutos. Pega a aula do bicudo do programa e faz, 20 minutos. Ela falou, eu consigo. Só para não ficar a semana toda sem fazer nada. Gente, ela começou em janeiro de 2024. Essa mulher, gente, já tá correndo 20, andando 2. Aí você pensa, puta, em 2 anos ela tá fazendo isso? Ela só tem 2 anos. Aí que ela falou assim, professora, quando eu conseguir férias, que como eu faço parte do conselho de classe, coordenadoria, eu não tenho férias de 30 dias. Quando a escola fecha, é quando a gente tá lá vendo onde é que tá furado o telhado, onde é que tem o vazamento da água, e é no seu, e preparando o projeto. Falei, fique em paz. E aí Vida nas real. férias, ela consegue. Então, pensa, ela tem o sonho de correr 10 quilômetros. Ela já fez um ano. Então, ela vai conseguir. Essa Ela semana ela vai. mandou mensagem, falou, professor, arrisquei o corre 25, anda 2, eu tô tão feliz. No domingo ela só corre 20, 30 minutos. No sábado ela consegue correr 45, 50, 60. Eu falei, vamos trabalhar com a percepção de esforço. Foi isso que eu falei com a aluna que vai pra maratona. Falei, quando Você você chegar sabe no o que é mais 35, vai legal? doer. Sabe o que é mais legal? Que chega uma hora que a chave vira. Porque a Exato. pessoa não acredita que é possível até ela atingir o próximo nível. E eu sempre falo isso, gente, você não tem que se preocupar. Ah, pô, maratona, me inscrevi para maratona. Outro dia eu falei com a Aninha, aluna nossa do Bora Correr, enfim. A gente fala com vários alunos desse assunto, né? E, pô, tenho medo, tô com medo de não conseguir. Eu falo assim, cara, você não tem que pensar em 42 quilômetros. Qual que é o seu próximo ciclo de treinos? São 15 quilômetros? Então, cara, você tem Isso. que se preocupar em correr 15 quilômetros. Acabou. Isso. Aí você vai correr 15 quilômetros, depois vai repetir 15 quilômetros. Pô, adaptei, consigo fazer 15. Legal. Próxima meta, não são 42 quilômetros, são 18 quilômetros. Pô, vou treinar, cheguei em 18 quilômetros. Esforcei mais, fiz 18. Vou repetir 18, me adaptei aos 18, legal. E agora eu vou para o próximo passo, que é um degrau. No caso da maratona, tudo bem, que são 3 quilômetros. Mas, cara, é um grande volume. Então, para quem está nesse volume, já está treinado para isso. Então, assim, é o próximo passo. Outro dia, um aluno nosso que Exatamente. vai fazer meia maratona, vai fazer a meia do Rio. Ele também estava ansioso. Será que eu vou conseguir? E a gente, cara, a gente olha o mapa, né? Ó, onde você está, como é que você está fazendo, quanto consegue e tal. A gente pega a nossa planilha e organiza para aquele aluno chegar para estar correndo 10 quilômetros antes de iniciar o processo de meia maratona. Isso. Aí ele falou para mim, acho que ontem, ele falou, professor, eu não estou acreditando que eu já fiz 5 treinos de 10 quilômetros. Eu demorei quase 2 anos para conseguir correr 10 quilômetros e agora eu estou correndo 10 quilômetros o tempo todo. Ou seja, viver o processo. Isso. Não foi do dia para a noite, gente. Tem gente que corre 10 quilômetros em 3 meses. Tem gente que demora anos, como foi o caso dele. E está tudo bem, não é uma Isso. competição. Quem é melhor, quem é pior. São as condições da pessoa, idade, peso, nível de condicionamento físico, tempo disponível, um monte de coisa que acontece. Mas o fato é, a pessoa tinha um sonho. Caramba, Sonho tem e agora eu raízes, tô, né? tá aterrizando para mim a história do sonho e do desejo. Assim, É porque de muito verdade, louco isso. para mim é um fato novo, né? Que você trouxe e adorei, didaticamente, inclusive. Né? E aí você vê que o cara tá vivendo o sonho dele. E aí ele fala assim, professor, será que agora eu vou chegar nos 21? Eu falei assim, não, não. Seu próximo passo é chegar nos 12. Isso. Cara, só coloco porque tava com medo. Nossa, mas meu Deus, eu fiz uma prova de 10, eu fiquei pensando, caramba, para eu correr 21 eu tenho que dar 2 voltas nisso aqui. Eu falei, não, 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 não. Próximo degrau é chegar nos 12. E aí você chega nos 12, treina os 12, adapta os 12. Depois o próximo degrau é o 14. Isso. Não é de 10 para 20 que a gente pula. Não funciona. Nada na vida é assim. Uma gravidez não acontece assim. Você não sai do primeiro mês e pula para o nono mês de gestação. E se você quiser Né? que ela acabe antes, o neném não tá formado, né? Não está formado. E como é que é a contagem de uma gestação? É por semana. Semanas. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Há 30 e tantas semanas de gestação e vai mudando e vai desenvolvendo. Então, gente, a gente tem que trabalhar por semana.
que eu vou fazer nessa semana? Pô, eu vou fazer 3 treinos essa semana. A pessoa falou, não consigo ter constância. Marca dia e hora, que dia que você vai treinar essa semana? Começa a marcar hoje, terça, quem tá vendo ao vivo, terça-feira, 15 para as 9 da Tem que manhã. meter o pé. Quais são os dias da semana que você vai treinar? Quais horários você vai fazer? Já programa, cara, porque se a gente não programar, aí a gente não faz, a gente procrastina. O ser humano adora procrastinar. Mas se você tem um compromisso, eu e a Simone, por que estamos aqui ao vivo terça-feira, 8 da manhã? Porque tem dia e horário marcado para acontecer. E mesmo com um dia e horário marcado para acontecer, várias vezes não acontece. Por imprevistos. Ou do lado da Si, ou do meu lado, ou da família, ou de alguma coisa. A gente às vezes não consegue fazer. Não é porque a gente está com preguiça. Nunca foi assim, estamos com frio, com preguiça. Foda-se, não vamos fazer live hoje? Se nunca foi por isso, porque a gente respeita muito tempo vocês, a gente adora fazer isso aqui. Mas é porque às vezes a vida acontece, né? Semana passada a Maria Júlia estava com virose, vômito, diarreia, e cara, eu falei assim, não tem condições, vou ficar aqui no suporte. E óbvio que não dá para fazer uma live, tá tudo bem, né? Mas a gente não deixou de perder, de manter a nossa constância. Estamos aqui hoje, terça-feira, constância, constância. A gente já faz o Bora Falar de Corrida há mais de 5 anos. É, Só o Bora Falar de Corrida há mais de 5 anos. foi antes da Isso é o quê? pandemia. É sorte? Não, cara, é constância, 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 constância. A gente tem, eu até me emociono de falar, mas a gente tem um sonho, cara. A gente tem um sonho de ensinar a corrida para a maior quantidade possível de pessoas. Exatamente. Para Isso fazer é as tão pessoas saírem importante. do sofá, correrem, terem uma vida melhor, realizar sonhos que ninguém deixou elas realizarem, mas que a corrida proporciona isso. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso DNA, é ajudar as pessoas, né? É, Então, não é um eu desejo. Se vou. fosse um desejo, tinha acabado lá em Ah, 2016, quando eu comecei. nossa, quantas barreiras, né, mestre? A gente viver de corrida, eu falo assim, viver de treinamento, nós somos vendedores de ilusão, né? A gente está vendendo algo que a gente acredita, que a gente já experimentou, mas que nem a Nessa colocou ali. Eu falo muito isso, eu falo assim, você precisa aprender de uma vez por todas a dar valor a cada momento seu, a cada conquista sua, que seja 15 segundos. Para de se comparar, não importa se são 4 semanas, 3 semanas, 9 semanas, 2 meses. Olha essa aluna, gente. O que muita gente conseguiu fazer em um ano, ela tá 1 ano e meio na metade da planilha. Mas ela tá focada no objetivo dela. Isso é importante. O que você tem é um desejo ou é um sonho? Como é que você faz para transformar isso em sonho? Às vezes você fala assim, porque eu preciso emagrecer 10 quilos. Porque eu quero emagrecer 10 quilos. Porque eu vou emagrecer 10 quilos. Você precisa, de uma vez por todas, colocar a sua vontade de alcançar o que você quer maior do que o seu comodismo, né? Lógico que a gente vai ter preguiça, gente, já falei. Preguiça não é uma coisa feia. Preguiça é um sentimento natural do ser humano. E Todo mundo muitas vezes o tem. que a gente fala que é preguiça, às vezes é cansaço, é desgaste mental. É importante um processo de terapia. A gente está trazendo com a gente, eu tô aqui no alto dos meus 53 anos. Quanta coisa eu vivi que me deixou marcada. Eu já passei por abuso sexual na infância, na adolescência, mas eu escolhi que eu não ia ficar chorando e nem culpando as pessoas que fizeram isso comigo. Eu continuo sendo uma pessoa que tem que continuar a minha vida. Eu optei por ser feliz. Eu conheci uma pessoa, eu falei, gente, olha, a pessoa que deu por dó, onde eu cheguei? Hoje eu tenho um cara que corre comigo, que participou do processo da minha maratona, que corria até mais do que ele precisava, até a galera chegar, estar junto, né? Falar assim, não, vai treinar, quer que eu vou junto? Sabe? Às vezes ele ficava ali caminhando só para passar por mim. Nem todo mundo tem essa opção, mas você pode transformar. Gente, a gente não pode virar vítima da nossa vida. A gente não pode ser vítima das nossas dores. A gente tem que tirar essa pele de merda, essa coisa que está sufocando a gente. Se você tá o seu barco quebrou, ele tá afundando, você vai ficar agarrada na porra do barco? Não! Você vai aprender a nadar, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, a gente não tem que parar, não é sozinho que você vai conseguir. Às vezes até dá certo. Tem gente que tem amigo, tem gente que tem um parente, tem gente que precisa de terapia.
às vezes é uma leitura, às vezes é uma respiração. Você vai encontrar suas ferramentas. O primeiro passo é falar assim: não, chega. Essa vida me causa dor. Eu não mereço e eu não preciso disso. O meu casamento acabou, mas antes de eu conhecer essa pessoa, eu era uma pessoa. Então a minha vida não é a vida do outro. A minha vida não é a dor que eu sofri. A minha vida não é a tragédia que eu vivi. Daqui para frente, e quem está no controle sou eu. Eu tenho que me apegar àquilo que eu posso mudar. Às vezes eu estou num emprego de merda, mas agora eu não posso sair. Eu ainda não arrumei outro. Então, eu tenho que me fortalecer. Quais são as ferramentas que eu posso usar para poder? Eu não posso mudar a atitude do outro com relação a mim, isso é fato, mas eu tenho que mexer aqui e aqui para melhorar a sensação que isso me causa. A gente tem que aprender, assim como a gente aprendeu a escrever, a ler, a andar de bicicleta, a gente tem a saúde a nosso dispor, a gente tem a condição de ir atrás, a gente tem que parar de ser vítima da vida. E assim, reclamar traz aquela endorfinazinha, aquela dopaminazinha barata. Eu reclamei, eu tenho uma sensação de que eu desabafei, que eu aliviei. Tá, mas acabou. E agora? Eu vou viver de reclamação? Não. Tá valendo que a corrida regula nossas emoções, fortalece a nossa mente e reduz a nossa ansiedade. Mas o que eu estava querendo dizer quando a gente está falando da maratona? Por que você não sai normal? Porque é treino após treino, é um período longo, o suficiente para transformar a sua vida. Então, poxa, eu estou indo bem, né? A Van colocou aí, fiz 3 semanas, dali eu paro. Então agora você vai colocar ali, ó, tá, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa dos outros? Não, eu estou aqui porque eu tenho um desejo? Não, eu tenho aqui porque eu tenho um sonho. Tá doendo? Tá, é igual maratona, mas eu vou continuar porque eu quero cruzar aquela linha de chegada. Mas eu treinei, eu trabalhei. O treino não é só o físico, é o mental. E ele fala: por que tem o treino mental? Para te formar uma resistência psicológica. A resistência psicológica derruba bloqueios. Então, você já sabe que você consegue treinar 3 semanas. O que você vai fazer? Opa, hoje eu vou para a quarta semana. E vai atrás. Vai atrás da quarta semana. Você tem que ter essa força, você tem que ter essa coragem. Então é isso que o professor Rodrigo falou. Você vai pensar nos 10 quilos que você tem que perder? Você vai pensar nos 10 quilômetros que você quer correr? Não. Você vai pensar no próximo dia. Exatamente. Você vai ter que pensar no próximo dia. Bom, eu Eu consegui mudei o tema da treinar, live. O tema da live agora, desejo ou sonho? desejo o meu sonho. Eu sei que eu consigo fazer 9 treinos. 3 vezes por semana, 3 semanas. Dessa vez eu vou pro 10º. Consegui fazer o 10º. Eu não posso fazer 1 hora, eu vou fazer 20 minutos. Eu vou fazer 30. Mas eu vou fazer. Porque. E ponha metas. Esquece os 10 quilos. Foca nas 500 gramas. E se naquela semana não deu, o que você vai fazer? Você vai desistir? Não, você vai buscar ele na próxima. O que Você sabe acontece que quando a é. gente faz vestibular? Eu não Bom, passei, mas eu quero ser médica, eu quero ser professor de educação física. É o meu plano, é o meu sonho. O ano que vem eu começo a estudar tudo de novo, eu vou fazer vestibular outra vez. E é assim que a gente conquista as coisas que a gente precisa. Cara, eu vi histórias de pessoas que juntaram centavos para comprar o primeiro carro. Centavos. A pessoa juntava todo o troquinho. Aí aconteceu da mãe ter um problema de saúde, teve que catar todo aquele dinheiro e ajudar para comprar remédio. Ele começou tudo de novo, até o dia que ele comprou o fusquinha dele. sonho. Entendeu? A gente tem que parar de diminuir também os nossos sonhos. Porque parece que o sonho da gente é pequeno. O fulano, olha o Marquinho, olha o Herculano. Os caras entraram na faculdade com 50 anos. A Marcinha Toiada toiada. se formou. Toiada, gente. Eu lembro quando a Toiada falou pra mim que ia fazer educação física. Ela falou assim: minha vida inteira eu sempre desejei, porque eu sempre gostei de esporte, mas infelizmente eu trabalhei muito cedo. Ela trabalhava no Banco do Brasil. Aí ela fez concurso. Aí ela teve que fazer faculdade de administração. O sonho dela ficou quietinho. Ela não desistiu dele. Ela tá formada. Marcos a mesma coisa, Herculano a mesma coisa, estão no processo. E é lindo de ver isso. A Juju em Curitiba a mesma coisa. Então, transforme esse desejo num sonho. Coloque meta. Vai ter o sacrifício? Vai. Foi a mesma coisa que eu falei para minha aluna. Ó, o seu processo de maratona teve esses percalços aí, mas você tá pronta. Claro que não tanto quanto outras pessoas que não tiveram nenhuma intercorrência, que fizeram o seu treino até o último volume,
Quem fez polimento fez, quem não quis fazer polimento não fez, mas seguiu. E lá na hora, quando começar os 30, que foi até onde você chegou, dali pra frente o seu corpo vai falar: ei, que é isso? Não era só até aqui que a gente ia? Você vai pegar a sua mente forte, vai lembrar qual é o seu sonho e vai falar assim: é, amigão, treino é treino, jogo é jogo. Nós vamos agora pra guerra. Eu falei, e você vai? Eu falei assim, lembra? 30 para 42 são 12. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, cara, divida em parcelas de 3. Não é assim que a gente paga a casa própria? Vai lá, financia no baú, fia. Chama o Silvio. Chama o Silvio, não. Vai pela Marabras. Né? Eu falei, parcele em pequenos bloquinhos de 3. E é isso. Por quê? É o meu desejo. Você Entendeu? sabe o A que é fé. mais legal? A gente vê alguns alunos nossos, né? Por exemplo, Marquinhos, Herculano, falamos deles aqui, né? Marcinha Tonhada, e tantos outros, né, dentro da família Bora Correr, que não só tem o prazer de correr, mas tem, acho que no DNA também, o prazer de incentivar. Porra! E, cara, vários, né? Se a gente for citar aqui, é injusto, né? Falei só 3, gente, desculpa. Sim. É injusto. Pô, centenas, talvez milhares de alunos já têm isso no DNA, porque assim, eu vivi aquela experiência, eu gostei tanto daquela experiência, eu passo a ser um incentivador dos outros, né? Então a gente vê direto, aluno novo que acabou de chegar lá no programa Bora Correr, a gente tem uma comunidade de alunos, os alunos entram ali, se apresentam e falam, postam treino e tal, no nosso ambiente fechado ali de alunos. E, cara, você vê, tem gente que todo dia tá ali, ó, incentivando, incentivando, incentivando. Uma Bernadette da vida. Cara, tem vários, você Cara, injusto, o falei só alguns. Herculano, Mas, eu não sei cara, que. porque é legal de ver. Você fica feliz de incentivar aquela pessoa e ver que ela tá, É. que você está fazendo diferença na vida dela, então você está vivendo o sonho dela junto com ela, né? A gente Porra. recebe um monte de relato de aluno agradecendo, professor, tá aqui, ó, consegui minha meia maratona, consegui meus 10 quilômetros, consegui meus 5 quilômetros, a gente falou isso É da tão Aninha lindo, Bena cara. Rosa esses dias, professor, meus 5 quilômetros saíram, a gente comemorou pra caramba, parecia uma ultramaratona, porque é a conquista pessoal. E o legal de ver os nossos alunos, né, meio que apadrinhando os outros alunos, né, cara? E foge até do nosso controle. Não Eu sou mais escrevi eu, aqui, ó. não é a Simone, não são os professores, são os próprios alunos incentivando os próprios alunos. É uma É. comunidade de pessoas. Quando eu falo, gente, o poder do ambiente, cara, vá para o ambiente onde as pessoas querem se ajudar, onde as pessoas Acolhe. vão empurrar os outros, vão puxar para cima, né? E, pô, fazer parte de um ambiente desse é um privilégio, né? Olha, eu anotei aqui, ó, que ele fala: ninguém precisa correr uma ultramaratona. Você vai ter seus desafios na sua corrida, seja um dia que você vai estar mais cansado. Eu lembro quando eu falei, cara, eu tenho vontade, eu já tinha feito a maratona trail. Eu falei assim, cara, eu tenho vontade de fazer uma maratona, mas eu tenho medo. E eu lembro até hoje, quando o Marquinhos falou pra mim, se você for, eu vou com você. Aí eu falei, na prova? Ele falou, não, nos treinos No e na prova, processo. de ponta a ponta. E alguns treinos ele não pôde ir porque ele estava doente, mas ele estava lá. Quando eu fiquei doente, ele foi com a Lili. Teve um treino que ele perdeu a hora, ele chegou esbaforido em Ibirapuera. Eu tinha corrido acho que uns 6 quilômetros, ele encarou lá. Aí o Enio parou, ele tinha começado comigo, ele continuou. O Corrente Herculano, eu do não bem, sei, né, Cia? A corrente do bem que não para. exato, Ó, eu a não sei que Thaís, ó, prova. Thaís, um beijo. A Thaís que recentemente chegou no Bora Correr também, eu agradeço todos os dias fazer parte dessa família. Bonitinha. Chegou agora há pouco, tem um que chegou há um Então, mês gente, atrás e já veste a camisa. Tem aluno brigando mestre, comigo, professor, eu quero comprar o manto sagrado, agora eu sou é aluno. Eu falo, calma, gente, o a gente vai Herculano, as encomendar outro meninas, lote, calma. todo mundo de bora correr nessa corrida que teve Maravilhoso. agora. O Herculano, eu não sei que prova que foi que o Herculano não fez, que ele não tá com alguém, sempre levando, incentivando. Ele foi uma das pessoas que foi com a gente na Roca, e aí ele estava disposto a ajudar a São gente com o praticamente Falcão e ele passou mentores mal. do Bora Correr que trabalham voluntariamente, cara. Trabalham Exatamente, voluntariamente. é essa alegria. Eu falo para eles, eu falo assim, cara, vocês já são professores por instinto, por vontade, né? Porque assim, os caras abraçam a causa do outro. O Valtair, a primeira minha maratona do Jefferson, o Valtair foi junto, o Adam com a Luciana, sabe? E assim, eu falo muito, a própria Luciana, tadinha, perdeu a hora, chegou atrasada na primeira maratona da Cris, chinelou, tava a Cris, a Carlinha. Puta, cara, quem era outra pessoa? Eu não lembro. Desculpa, gente.
E A aí a Lu? Lu, eu encontrei os pais da Lu, a gente ficou sentado esperando ela chegar e a Lu alcançou as meninas e chegaram, sabe, bonitinhas. Então, Você assim, sabe o nome que é disso? isso que move a pessoa a acordar cedo para ir lá correr junto com a outra? Sabe o nome Entendeu? disso? Reciprocidade. Total, Porque a cara. pessoa recebeu, ela fica feliz de retribuir, né? Gente, a gente nunca pediu, ó, você pode ir lá assistir a chegada do outro aluno, você pode ir lá correr com ele, a gente nunca pediu isso para ninguém, cara. Nunca. Mas é a corrente do bem, né, cara? Os bons exemplos que a galera mesmo vai Pronto, ele girando. fez A 40 meia nossa função só maratonas. é manter aquela história. A gente não precisa caçar a borboleta, né? A gente cuida do jardim que as borboletas vêm, né, cara? A gente cuida. A gente vai cuidando, a gente está aqui, ó, cuidando de vocês, pessoas que a gente nem conhece muitas vezes, vários alunos nossos estão aqui, mas a gente tem esse olhar para a corrida, né? Para a corrida, para o exercício, para a longevidade, e é um prazer ter isso aqui com vocês, compartilhar isso Olha, aqui com vocês, compartilhar uma partezinha do nosso dia com vocês, e que bom que vocês estão total. aqui para permitir que a gente faça isso, né, Cê? Ó, quando eu entrei pro Bora Correr, eu entrei como aluna porque eu estava saindo de um processo de depressão, que era resultado de efeito colateral de um dos remédios que eu tomava por causa do câncer. E o meu marido morava longe. Eu colocava meus filhos na escola e eu ia correr sozinha. Era uma sobrevivência. E eu lembro que não tinha ainda grupo no WhatsApp, a gente não tinha. A gente tinha só o grupo do Face. O grupo do Face está lá, a comunidade secreta está lá. Qualquer um Nove pode anos. entrar lá, conversar, desabafar. Use essa ferramenta. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Eu lembro até hoje que logo quando eu entrei, aí a imunidade caiu por causa do frio, eu peguei uma faringite, o médico falou assim, queridona, quieta, você não pode fazer nada agora. Entendeu? Você não pode fazer nada. A Leila tá falando aqui da Simone Santaqueira da Bahia. Cara, a Simone às vezes não vai na prova, ela chega lá com a bandeira do Bora Correr esperando quanto. As fotos da Leila, tudo com a Simone, né, Leila? Maravilhoso. Então, assim, e aí eu tive que ficar quietinha, e era lá no grupo do Face que eu falava, gente, eu tive que parar o processo do treino, tá, 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 tá. Eu lembro do Otávio, da Adriana, da Miriam, a, 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 a Simone Gomes, a Cíntia Ramos, né, que foram as pessoas que me receberam, eu falo que são todos meus padrinhos, minhas madrinhas, e eles falavam, calma, você vai voltar. Voltei, aí no ano seguinte tinha a meia maratona de São Paulo, que era por milha, não era 21, era 24. A Miriam até hoje fala que foi a nossa primeira meia dos infernos, porque era 24, né? E aí a gente quase cansada, não aguentava mais, do lado oposto, o Vibson indo pra maratona, ele dá aquele berro. Vai, Miriam! Cara, parecia que ele tinha jogado uma adrenalina, uma bola assim, sabe? E a gente terminou a prova, era aquela choradeira. Eu falei assim, cara, um ano atrás o médico falava pra mim que talvez eu não fosse viver 2 anos. Eu com os filhos pequenos. E hoje eu tô aqui correndo a minha primeira meia maratona de 24 quilômetros, né? Então, cara, a gente usa o incentivo com a ferramenta que a gente tem. Vai lá no grupo do Face. Hoje a gente tem tanta coisa. Na época que a gente começou, era mal o Face. Você fazia as lives pelo Face. Eu lembro a primeira live que você fez no Instagram. Eu lembro a primeira live que você fez com a Paula Mello. Negócio de dividir tela que ninguém sabia mexer nisso. Gente, respeita. Nós se formou sem Google, tá ligado? E tá cheio de gente que Não corria tinha chat descalço. GPT na nossa época, não, pô. O povo corria de que chute, gente, sabe? E corria. Então, assim, a gente tem que chegar e falar assim, tá, o que que eu quero? Eu quero isso. Então eu vou embora, gente. Eu vou atrás. E ninguém vai viver seu sonho, não. Muito pelo contrário. Hoje eu vi um vídeo muito interessante do cara falando sobre isso. Aquele videozinho do He-Man, que agora tá na moda, né? Tá todo... E ele fala isso. O cara chega assim, ah, mas você corre? Corro. Gente, olha o Voltair. Olha lá, foi na maratona que ele sentiu câmera e o Otávio filmou zoando o Voltair. E a gente achando que o Voltair, ó, já tinha chegado. Nós passamos por ele que a gente nem viu. Mas ele terminou a prova. Nesse negocinho do He-Man, ele fala, o cara fala assim, ah, mas você, é verdade que você está virando corredor? Ele fala, é. Ele falou assim, você é bom? Sou. Em que lugar que você chegou? Ele fala, eu chego em quinto, eu chego em quinquagésimo, eu chego em décimo. Ele falou, mas se você é bom, por que você não chega na frente? E os que não, e quem não é bom? Ele falou, quem não é bom é quem não tenta. Quem não é bom é quem não faz. E aí, no final do videozinho, ele fala, eu até compartilhei no grupo. Ele fala assim, para você seguir o seu desejo. Porque tá cheio de gente que não tem coragem de fazer e tá aqui só para arrastar você para baixo. Não quer que você faça. Eu falo, seja você o tapa na cara das pessoas, mas não porque você quer ser esse tapa na cara, porque você tá tão focado no seu sonho que o que as outras pessoas estão dizendo à sua volta não interessa. Entendeu?
Claro. Ah, eu quero correr uma maratona. Não tô nem correndo 10 quilômetros. Aí não, aí é ser imprudente. Eu diria até que é ser burro. Por que que você vai fazer isso? Né? Então, assim, não é romantizador. Ah, eu tô com o meu joelho estourado, mas mesmo assim eu vou fazer a minha prova. Não. Prova você vai ter em todo canto. Vai se cuidar. Mas tá tudo ok. Tá treinando. Vai pro próximo treino. Faz o que ele falou aí, ó. Você não tem que pensar nos 42. Tá no 12, pensa no 13. O Marquinho falava muito isso. Pensa só no próximo quilômetro. Cabeça de professor já. Pensa no próximo treino. Pensa na sensação gostosa que você vai ter. Treino mental é tudo. Gente, o treino existe para isso, para fortalecer a mente, para não entrar em Boa. colapso mental. O que que é o colapso mental? É quando você já está tão preparado, mas a sua cabeça não tá. E mesmo você tendo tudo certo no lugar, todas as ferramentas, todas as condições, você trava. É o que acontece. E é normal, tá, gente? Ó, é normal Lógico. sentir medo, é normal sentir confusão. Caramba, é muita coisa. O que que eu tenho que fazer Desânimo. agora? É normal. O novo dá medo. É normal. Ó, esse fim de semana agora, você sabe disso, nosso time sabe. A gente fez um evento ao vivo. Foi o Desafio Correr Não Cansa. Foi sábado e domingo, ao vivo. Mais de 4 horas ao vivo ali de conteúdo pra galera, ferramenta nova, plataforma nova, tudo diferente, cara, um monte de teste e compartilha tela e slide, não sei o que, pra mim era tudo novo. E cara, eu vou confessar, eu fiquei morrendo de medo, sabe, de dor de barriga, aquela ansiedade que dá, oh, putz, e agora, não sei o que. E aí, a gente fez, cara. Por quê? Porque tem que fazer, tem coisa que não tem como só, claro, a respiração, técnica, tudo ajuda, mas tem coisa que você vai sentir medo e você precisa viver, porque na próxima já vai ser melhor, na próxima vai ser melhor, na próxima vai ser melhor. Mas, cara, tem hora que você vai ter que enfrentar um pouco desse medo e é gostoso, é a vida, né? Você tá vivo, cara. Então, eu lembro do Escobar, nosso aluno Paulão, quando eu tava ansioso para dar uma palestra lá na Bahia, ele tava junto, cara, a gente lá em Ambupe. Falei, cara, tô com frio na barriga. Ele falou pra mim assim, ó, sotaque da Bahia, né? É normal. Cara, é normal sentir medo, sentir Lógico, é um insegurança, mecanismo de sentir defesa. ansiedade, mas não deixa isso te paralisar. Use Lógico. essa ansiedade, esse medo para dar o próximo passo, para ir para o Exatamente. próximo metro, para o próximo quilômetro, para as próximas 100 gramas que você emagreceu. É um passinho de cada vez. Para de ficar olhando o sonho do outro, diminuindo o seu. Para de ficar olhando o mirabolante do outro, diminuindo cada passinho importante que você deu na sua jornada. Olha que frase interessante que a Ana Paula mandou. O último colocado chegou na frente de quem ficou em casa. Essa frase me inspira. Acabou, é fechar, sabe? É isso. Fechamos com chave de ouro depois dessa. Fechamos. O último colocado vai sempre chegar na frente de quem ficou em casa. O último que chegou e tentou e fez vai chegar sempre na frente daquele que desistiu. É isso aí. Muito bem. Professora Simone, que live Maravilhosa. maravilhosa! Vocês gostaram tanto quanto eu? Coloca nos comentários aí, você que está assistindo gravado, comenta aí o que você curtiu, qual a frase que você mais gostou, qual a ideia que você mais curtiu, o que você deu risada, o que você se emocionou, que ficha que caiu para você. Escreve aí, a gente gosta de ver os comentários de Isso vocês. aí. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, Amém. terça-feira, às 8 da manhã. Se nenhuma intercorrência acontecer, estaremos aqui. Não. Certo, professor? E só para fechar, valorize a pessoa que você está construindo e para de dar por dó. Entendedores entenderão. Entendeu? Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Ai, tchau. Tchau.